Olá, boa noite. Olá, pessoas. Bem-vindas à nossa primeira experiência de aula nesse formato, para aqueles e aquelas que estão no modelo remoto e também agora, nesse momento, para quem está presencial, que tem as atividades em mãos. Sou o professor Evaldo e estarei com vocês durante essas aulas e eu espero que nós possamos trocar muito, construir muito conhecimento, trocar muitas experiências e, principalmente, crescer nessa experiência que é única, que é a EJA. Bem-vindos, bem-vindas. Nós daremos início com um texto que ele é atribuído erroneamente a Carlos Drummond de Andrade, mas não foi escrito por ele, foi por Paulo Roberto Gaefke, eu não sei como é a pronúncia, e tem um trecho, uma frase final de Fernando Pessoa. Carlos Drummond de Andrade é um grande escritor brasileiro, mas esse texto não é dele, é de Paulo Roberto Gaefke. Então, precisa a gente fazer essa consideração quanto ao verdadeiro autor, essa informação que eu tenho hoje. A gente pode ir atrás depois, pesquisar, descobrir e desvendar novos textos. Vamos lá. Recomeçar. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechastes a porta até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal? Um corte de cabelo arrojado, diferente, um novo curso, ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador, ou qualquer outra coisa. Olha quanto desafio, quanta coisa nova nesse mundão de meu Deus te esperando. Tá se sentindo sozinho? Besteira! Tem tanta gente que você afastou com o seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar perto de você. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai comendo nosso fígado até a boca fica amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto, sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Se pensarmos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejarmos fortemente e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar em nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Joga fora tudo o que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes. Fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhete de viagem e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie seu coração, fique pronto para a vida, para um novo amor. Lembre-se, somos apaixonáveis, somos sempre capazes de amar muitas e muitas vezes. Afinal de contas,
nós somos o amor. E aí temos uma frase atribuída a Fernando Pessoa, porque sou do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura. Então eu convido a todas e a todas que este é o nosso momento para navegar. Então é hora de navegar, buscar um outro mar, buscar novos horizontes, ou mesmo tornar possível aqueles horizontes que a gente já vislumbrava e que agora, com a retomada das aulas, com essas novas fases, que toda vez temos que nos oportunizar, alcançá-los finalmente. Então, quem já está com atividade, quem já está com as atividades em mão, pode acompanhar. Agora eu vou ler sem marcar, tá bom? Recomeçar, Paulo Roberto. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida e o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é. Agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal? Um corte de cabelo arrojado, diferente? Um novo curso, ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador, ou qualquer outra coisa. Olha quanto desafio, quanta coisa nova nesse mundão de meu Deus te esperando. Tá se sentindo sozinho? Besteira! Tem tanta gente que você afastou com seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar perto de você. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai comendo nosso fígado até a boca fica amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejarmos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar em nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Joga fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes, fotos, peças de roupa, papel de bala, ingresso de cinema, bilhete de viagem, toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie seu coração. Fique pronto para a vida, para o novo amor. Lembre-se, somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar muitas e muitas vezes. Afinal de contas, nós somos o amor. Porque sou do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura. Então, é hora de navegar. Para esse navegar, vamos começar primeiro com a atividade número 1. E aqui nós vamos observar algumas coisas de inicial. Vamos marcar aqui. Nesse ponto, nessa área, eu tenho o logo da Prefeitura de Florianópolis. Então, temos aqui escrito Prefeitura de Florianópolis. E aqui eu tenho o logo da EJA, Educação de Jovens e Adultos, do Núcleo Continente 1, do qual fazemos parte. Aqui em cima está Prefeitura Municipal de Florianópolis, Prefeitura Municipal de Florianópolis, Secretaria Municipal de Educação. E aqui embaixo está Departamento de Educação de Jovens e Adultos, Núcleo Continente 1, Escola Almirante Carvalhal. E aqui fica o endereço, Coqueiros, em Florianópolis, o telefone, o e-mail e o site, que brevemente vai estar no ar. Aqui nós temos atividade 01, na minha história. Turma, primeiro segmento. Aqui nós vamos ter a palavra nome. E aqui você faz o registro do teu nome, se assim você conseguir, tá? Então você escreve aqui o teu nome
e aqui a data que você está realizando a atividade. Para aqueles e aquelas que estavam ontem, no dia 7, na escola, coloca a data de ontem, que a gente começou a construir essa atividade. Para aqueles e aquelas que estão fazendo a data de hoje, dia 8 de junho, pode colocar 8 de junho, que é o mês 6 de 2021. E a nossa atividade começa com cada vida, uma história. Cada vida, uma história. E aqui nós vamos ter um texto para a gente poder ler junto, tá? Então eu vou marcando, vou primeiro fazer uma correção, que aqui, depois da palavra durante e antes da palavra manhã, deixa eu apagar direito, fazer direitinho. Vou botar aqui debaixo aqui. Existe a letra A, tá? Vamos lá. Então, leia a história. Durante a manhã, o pai acordou, pegou o filho e foi ao parque. Ele estava muito animado e confiante. Sua esposa sabia que ele adora feriados com o filho. Mais tarde, ele decidiu andar de bicicleta e não imaginou que seria tão molhado com a chuva que caiu. Então vocês já observem aqui que nós temos uma parte do texto que está em preto, né, com a cor preta, e aqui nós temos algumas partes que estão em vermelho, como é o caso da palavra manhã, filho, animado, confiante, feriados. São palavras que foram escritas por uma aluna de primeiro segmento da EJA de Florianópolis. Então esse texto é o resultado já de uma escrita de uma estudante. Então aqui nós construímos esse texto em sala, a turma, e ela foi completando com esse sentido que ela deu. Então, ela diz que durante a manhã, ela determinou um tempo onde acontece a história, então acontece na manhã, o pai acordou, pegou o filho e foi ao parque. Ele estava muito animado e confiante. Sua esposa sabia que ele adora feriados com o filho. Mais tarde, ele decidiu andar de bicicleta e não imaginou que seria tão molhado com a chuva que caiu. Agora, você vai fazer o seguinte: pega aquele teu caderno, ou um caderno que você já tem para as atividades, e nós vamos marcar algumas palavras aqui no texto, tá? Então você vai fazer o seguinte: você vai eu vou dizer a palavra, vou até apagar aqui para limpar o texto para a gente, né? Então vamos apagar aqui, limpar o texto. E nós vamos marcar algumas palavras e registrar. Vamos fazer uma lista das palavras aqui que a gente vai marcar. Então a gente marca a palavra e registra uma abaixo da outra, como uma lista. Então a primeira palavra eu vou ler novamente com vocês aqui para ver se a gente entende direto. Durante a manhã, e aliás lembrando que tem um A bem aqui, né? Durante a manhã o pai acordou, pegou o filho e foi ao parque. Então já diz o local que ele foi. Aí continuamos aqui. Ele estava muito animado e confiante. Sua esposa sabia que ele adora feriados com o filho. Mais tarde ele decidiu andar de bicicleta e não imaginou que seria tão molhado com a chuva que caiu. Então, vou dizer a palavra e você dá pausa no vídeo. Tá? Então, a palavra que eu quero que você marque é a palavra pai. Vai lá no texto, marca a palavra pai. Assim que você marcar, você começa a escrever ali do lado. Então, eu vou registrar, eu vou fazer aqui com vocês a primeira palavra, tá? Então, eu marquei a palavra pai, circulei aqui. Não tem o O, tá? É só pai.
E aí eu vou escrever aqui do lado, pai. E aí nós vamos começando essa lista com as palavras que a gente marcar agora. A outra palavra que eu vou pedir para que você marque é a palavra muito. Escreva, primeiro marque, depois registre do lado a palavra muito. Pode pausar o vídeo. Pronto, vamos lá. E a palavra muito está aqui. Então aí você registra a palavra muito aqui. Muito. A próxima palavra que nós vamos escrever, primeiro marcar, é a palavra tarde. Pausa o vídeo. Vamos lá. A palavra tarde estava aqui. Então a gente escreve de novo a palavra tarde aqui. E a última palavra será a palavra bicicleta. A palavra bicicleta você marca. Pausa o vídeo. A palavra bicicleta está aqui. Então eu escrevo aqui bicicleta. Agora, se você quiser, pode fazer uma lista das palavras que você já conhece, como é o caso de alguns alunos ontem, que já conheciam algumas palavras, e aí você marca a palavra e completa aqui na lista, tá? Então, são 4 palavras que a gente escolheu agora, mas você pode também fazer uma lista de palavras com as palavras que você já conhece, conseguiu ler com mais facilidade, e aí você marca e coloca aqui do lado nessa tua lista. E por último, vamos fazer a leitura novamente. Durante a manhã, então eu vou marcar, vamos lá junto, tá? Vamos marcando. Durante a manhã, o pai acordou, pegou o filho e foi ao parque. Ele estava muito animado e confiante. Sua esposa sabia que ele adora feriados com o filho. Mais tarde, ele decidiu andar de bicicleta e não imaginou que seria tão molhado com a chuva que caiu. Pronto, a gente lê novamente. Você pode voltar ao vídeo e tentar ler junto novamente para que a gente possa entender essa história direitinho. Continuando aqui, nós vamos ter... Opa! Nossa próxima atividade com esse mesmo texto, eu vou ler aqui com vocês. Complete a história da sua maneira ou pode seguir a história de cima. A primeira opção é você completar esse texto, é a mesma história. Durante, tem um espaço, o pai, aqui novamente, olha. Então nós vemos o pai acordou, pegou o, tá? Então, ou você pode completar com as palavras que estão faltando, ou, o que seria até melhor, escrever palavras aqui para mudar essa história. Por exemplo, ontem nós começamos a escrever, e aí foi assim, durante a noite. Ontem lá nós escrevemos assim, durante a noite o pai acordou, pegou o... Só que colocaram, não é que pegou o filho, pegou o cachorro. Então, cachorro... E foi, e aí continuaram a história. Pode ser assim. Agora, se você tiver mais facilidade, não tiver essa facilidade ainda de escrever essas palavras, você volta aqui no texto acima e apenas registra aquelas palavras que estão em vermelho, tentando fazer a colocação direta em cada um dos lugares que estão ali em espaço. Vamos dar exemplo aqui, tá? Vou apagar aqui para vocês. Então, vamos apagar aqui, aqui. Então aqui, ó. Tá. Aqui nós temos
durante, e aí a palavra aqui durante também, ó, durante, e aí eu venho aqui, lembrando que aqui tem um A, que foi um erro aqui meu, amanhã, aí eu venho aqui completo com amanhã, o N, o H e o A. Gente, estou aprendendo a escrever usando aqui a tela, tá? Então, durante a manhã, o pai acordou, pegou o, aí temos aqui a palavra filho, aqui em cima, ó. Então você vai só completando. Se você tiver desculpa. Se você tiver mais facilidade, você pode criar a tua própria história aí com as pessoas que estão ao teu lado te ajudando. Caso esteja fazendo sozinho, sozinha, também pode pedir ajuda aqui pelo grupo, tá bom? E atrás, nós vamos fazer uma coisa para levantar alguns dados sobre a sua história. Então, minha história. Vamos coletando os dados em uma ficha de inscrição, tá? Então, nessa ficha de inscrição, nós vamos registrar algumas coisas. Então, vamos ler primeiro o que está na ficha de inscrição. Minha história, aqui está escrito minha história, coletando dados. O primeiro dado é o seu nome. Então, você escreve seu nome, aqui, tenta escrever aquilo da forma como você sabe escrever o teu nome. A data de nascimento, se você souber o dia, o mês e o ano que você nasceu, a idade que você tem, então você coloca aqui. Por exemplo, eu que tenho 21 anos, de um lado só, né, gente? Opa, olha, ó, a gente não é legal. Então, eu tenho 30 anos, e eu coloco 30 anos, então minha idade é 30 anos, e aqui nós vamos escrever mais embaixo, cidade de nascimento. Tá? Então, a cidade onde você nasceu. Qual é a cidade? Você escreve aqui do lado. Aqui embaixo, estado que nasceu. E aqui você coloca o nome do seu estado. Lembrando que, caso você queira escrever uma palavra e ainda não souber escrever essa palavra, você usa aqui o grupo e coloca a palavra que você quer. Ou pode mandar no privado, se assim desejar, e aí eu digito para você completar aí a palavra que você precisa, tá? E aqui embaixo nós vamos ter ainda o país que você nasceu. Se você nasceu em outro país, você coloca aqui. Se nasceu no Brasil, você também vai colocar aqui. Então, escreva a palavra Brasil. E aqui apenas um dado que é muito comum nas fichas de cadastro que a gente tem que preencher no dia a dia, que é o estado civil. Se é solteira, se é casado, se é divorciado, viúvo, então é o estado civil. É só uma informação a mais para que a gente pudesse começar a preencher essa ficha. E agora vamos entrar em uma área muito interessante daqui desses dados, é que são 3, vamos ler junto, fatos importantes na sua história. Os fatos importantes na sua história, que marcaram a sua história de alguma forma. Podem ser os fatos positivos, legais, e podem ser aqueles fatos que não foram tão bons. Então nós temos aqui um fato número 1, fato número 2 e o fato número 3. E você registra aqui se você souber. Não sei ainda, mas eu quero falar que eu quero marcar aqui o fato. E aí você pode mandar o áudio e eu converso com você para a gente começar a escrever esse fato junto com você. Então são essas as atividades para esta noite. Agradeço a atenção de vocês. Qualquer coisa pode chamar aqui no grupo. Estou disponível para a gente poder trocar e aprender bastante. Um abraço para todos, todas e tchau!